Bom dia, boa tarde, boa noite, pretas cervejeiras. Sejam muito bem-vindas. Esse é o nosso podcast. Eu sou Jássime Alquíades. E eu sou Madu Vitorino. E hoje a gente tem uma convidada muito especial com a gente no Pretas Cervejeiras. Ela é jornalista, editora do projeto Redomas e coordenadora de comunicação de novas narrativas evangélicas e do Instituto de Estudos de Religião. Pastora, fundou uma comunidade religiosa que acolhe cristãos LGBTQIAP+. Seja bem-vinda, Luciana Petersen. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, gente. Estou muito feliz de estar nessa roda de mulheres pretas maravilhosas. Máximo, Lu, para a gente começar, vamos lá. Ó. Você tem uma formação cristã e toda uma trajetória relacionada à igreja evangélica. E aí, na sua bio, a gente viu que estava escrito assim, que é a enciclopédia da cultura crente. A gente achou super divertido isso. Você pode contar para a gente um pouquinho mais sobre essa bio, enfim, contar um pouquinho para a gente mais sobre isso? Claro. Eu nasci nesse mundo evangélico, sou filha de pastor, então essa cultura crente sempre fez muito parte da minha história, né? E a gente costuma dizer que é quase uma gramática própria, assim, uma língua materna que a gente tem quando a gente cresce na igreja, quando a gente cresce nesse contexto cristão. E eu vejo que hoje muitas pessoas que não cresceram nesse contexto ou não entendem muito bem como que funcionam as coisas, ou não entendem como é que a gente chegou a esse ponto em que muitas igrejas estão apoiando Bolsonaro, extrema-direita, etc. Então, foi até uma brincadeira no Twitter, assim, que eu comecei a buscar coisas antigas que explicavam um pouco do que está acontecendo hoje, para falar, olha, os evangélicos sempre foram meio assim, mas teve outros que já não eram assim. Então, um pouco do meu papel como comunicadora, como jornalista, é traduzir um pouco desse mundo evangélico, esse mundo crente, para o público geral, assim. Eu gosto muito desse lugar, né, da juventude, eu vou chamar de juventude. Que a juventude vem ocupando mesmo, né, de romper com os estereótipos, né, do que a gente imagina. Então, a gente recebe um monte de informação desde sempre do que é ser evangélico, por exemplo, né? E aí a gente tem o nosso imaginário ali povoado com imagens. Então, quando eu digo que eu sou cervejeira, as pessoas já criam uma imagem sobre mim. Se você diz que é evangélica também, né? Se eu digo que se eu digo Jesus, vem a imagem de um homem branco com cabelo liso, enfim, a gente foi aprendendo, né, como que essas definições impactam a nossa cabeça. Assim, dá para dizer que isso é uma pobreza de repertório, né, que isso limita aí a nossa experiência e tudo mais, mas você é muito diferente. Para além de tudo, você é muito diferente do que esse estereótipo de mulher crente, e sobretudo essa partícula crente, né? Quando a gente fala crente, vem a imagem gente, estou aqui usando todos os estereótipos que estão vindo na minha cabeça, né? O cabelo preso, coque, saia longa e etc., né? E aí a gente queria saber como que você consegue construir essa imagem diferente desse estereótipo, né? Sobretudo quando a gente pensa no seu processo de descoberta da sexualidade, que é um lugar completamente contrário ao que a igreja hoje mais tradicional vai aceitar como sendo possível de expressar dentro daquele ambiente, né? Como que você fez essa decisão de bancar, romper com esse estereótipo e mostrar publicamente que é possível fazer diferente e ser diferente? Boa. Eu acho que crescendo na igreja eu nunca coube completamente, né? Eu acho que quando a gente é uma minoria, faz parte de uma minoria social, quando a gente é preto em um ambiente branco, quando a gente é mulher em um ambiente muito masculino, mas especialmente quando você é LGBT em um ambiente religioso, por exemplo, como uma igreja, é muito difícil caber. Então eu sempre me vi como outsider, né? Assim, alguém que não
cabia, não era igual às outras pessoas que estavam ali, ou até encontrava algumas pessoas que eram parecidas comigo, mas que também estavam tentando caber naquela forma, e aí chegou um momento que eu entendi que eu nunca caberia, assim, né? Eu entendi que existiam outras possibilidades de continuar com a minha fé, sem deixar de ser quem eu sou. E aí eu descobri que essa forma não cabe ninguém, na verdade, nem as pessoas que estão lá na igreja que dizem caber, que essa forma do fundamentalismo, essa forma do legalismo, essa forma que é muito da aparência e não da vida, né? A vida não cabe numa forma, especialmente quando essa forma é tão limitada quanto do conservadorismo cristão, etc. Então, e aí eu fui me libertando, assim, em relação ao jeito que eu me visto, em relação ao meu cabelo, em relação a colocar um piercing, em relação a com quem eu me relaciono. E a vida hoje é muito mais tranquila, assim, sabendo que eu posso criar novas formas. Sim, eu vou sair um pouco do roteiro, né? Que a gente fez um roteiro com 3 perguntas, mas quando eu estava lendo, pesquisando sobre você na internet, eu li uma informação que eu fiquei assim, gente, o novo jeito de existir, né? A gente fala muito sobre a tecnologia, sobre a conexão de redes. Tem muita gente que vai dizer que esse lugar de rede social é um lugar nocivo, que a gente precisa sair dele e tudo mais, mas você começa um movimento, né? Você cria uma igreja nova, com novas possibilidades de olhar o mundo, e eu li que você começou isso pelo WhatsApp. Né? Você começa a reunir pessoas que têm o mesmo sentimento, uma mesma vontade, né? O mesmo desejo de existir, professar a própria fé, usando uma ferramenta meio banal, assim, que a gente às vezes fala até para as pessoas não usarem, porque fica, né? É uma ferramenta de propagação de fake news, por exemplo. Como é que, de onde vem, né, essa inspiração para fazer esse movimento e agregar essas pessoas todas em torno de uma ferramenta que acaba conectando? É isso. Isso aconteceu durante a pandemia, que era um momento que ninguém estava conseguindo se encontrar, né? Estava todo mundo nas suas casas, e que foi um momento muito difícil também para quem estava fora dessa forma, desse padrão, e que tinha sido excluído das suas igrejas, das suas comunidades de fé, e que estava procurando outras formas de se conectar. Eu acho que todas as religiões sofreram muito nesse período, assim, né? Sem poder irem aos seus templos, aos seus locais de culto, né, e de prática religiosa, e com a gente não foi diferente. Então eu estava nesse processo de produção de conteúdo na internet, e aí algumas pessoas vinham me buscar pedindo ajuda, assim, queria conversar com você, mas também queria conversar com mais gente, você não conhece uma igreja que esteja se reunindo online? Do jeito que você quer, eu não conheço. Porque eram mulheres lésbicas, eram mulheres bissexuais, mulheres trans, e aí eu falava, olha, não sei. E foram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que aí elas falaram, amiga, cria um grupo, sabe? Sim. Pra gente conversar, é o mínimo, assim, não vai dar trabalho pra você. Ai, meu Deus, que negócio de grupo, mais grupo. Aí foram tantos pedidos que aí eu criei esse grupo. E aí a gente começou a se reunir online, assim, a gente fazia alguns cultos online durante a pandemia. Foi uma experiência muito boa, que eu fiz grandes amigas, assim, a partir desse encontro. A gente conseguiu se aconselhar muito, e foi um processo muito bonito, porque a gente viu várias pessoas que estavam sofrendo muito por esse contexto de pandemia, um contexto que algumas voltaram a morar com os pais, então pais que eram homofóbicos, por exemplo, por causa da questão religiosa. Então a gente foi muito se acolhendo e participando de algumas do começo da vida fora do armário. Muitas tiveram a primeira oportunidade de se assumir, por exemplo, ali no grupo. Então tem sido ainda, né? Porque o grupo ainda existe. A gente só não se reúne com tanta frequência, que aí voltou presencial, as coisas ficaram muito mais difíceis, né? De se encontrar assim. Mas foi uma experiência muito, muito boa, assim, de criar essa comunidade e fazer parte dessa comunidade de mulheres. Boa, obrigada, Lu. Lu, para a gente finalizar aqui as perguntas, você é uma mulher muito jovem, você foi expulsa da igreja, isso te deu aquele gatilho de criar um espaço seguro para a comunidade LGBTQIAPN+. Isso dá muita esperança, né, para a gente ver jovens se mobilizando para a criação de outras possibilidades, né, de existência, de profissão da sua fé.
Só que a gente sabe que isso dá trabalho, isso demanda muita energia. Então, a nossa pergunta vai no sentido contrário, né? O que você faz no seu tempo livre? O que você entende como divertimento? Como é que isso se encaixa na sua vida? Legal. Eu gosto muito de sair, de passear, de ir à praia, de tomar uma cerveja. Adorei ter sido convidada para esse podcast, que acho que tem tudo a ver comigo, com a comunidade de fé que a gente está construindo também lá na Oasis, né? A gente se encontra toda quinta-feira, agora quinzenalmente, às quintas-feiras aqui no Rio. E aí, de vez em quando, a gente fala, gente, vamos sair tomar uma cerveja depois do culto. Que é isso, né? Esse novo jeito de ser crente, que a gente pode fazer isso, e ninguém vai dizer que é pecado, ninguém vai dizer que a gente vai para o inferno por causa disso, porque a gente está construindo comunidade também, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, ir num samba, ir na praia, dar um passeio. Eu me mudei recentemente para o Rio, tem 1 ano que eu estou morando aqui, mas eu me conecto muito com a natureza, com o silêncio, assim, eu acho que são formas que eu conecto comigo mesma e também com Deus, assim, de alguma forma, com esse caráter espiritual da vida, assim, né, que o trabalho, o capitalismo, a correria tira isso da gente, o racismo, o patriarcado, enfim, são muitas nuances que tiram essa conexão da gente. Bacana, bacana. Eu tô lendo um livro agora sobre criação de redes e se chama Tribos, o título. Eu esqueci o nome do autor, mas eu coloco aqui na descrição do podcast, e ele fala sobre que as pessoas estão no aguardo de um líder, né? E o líder é essa pessoa que tem uma capacidade de pegar uma causa e transformar num movimento coletivo, né? Engajar a coletividade no sentido de levar todo mundo ali para levar as pessoas a cumprirem, na verdade, o desejo delas, né? Tem pessoas que têm essa capacidade, você me parece essa pessoa. Te agradeço muito por ter topado vir aqui conversar com a gente. Essa conversa enriquece muito o que é o Pretas Cervejeiras, né? Porque é isso, a gente é um movimento de mulheres pretas que se reúnem para celebrar e em torno aí da ideia da cerveja como uma ferramenta agregadora de pessoas, e faz muito sentido a gente trazer essa diversidade, multiplicidade de formas de existir no mundo para dentro do nosso podcast. Obrigada por ter topado falar com a gente, Lu. Obrigada a vocês, adorei o convite. É difícil, às vezes, ser tão contra a cultura, né? Enfim, eu estou no processo de aceitar esse título de pastora, né? Que às vezes fica assim, ai, gente, acho que não tem nada a ver comigo. Mas aí o pessoal fica, não, você já é pastora desse jeito. Talvez tenha a ver com essa expectativa da figura do pastor que a gente tinha antigamente, que é uma outra visão, mas a gente tem que mostrar esses outros jeitos de existir, de pastorear, de viver a vida. E aí eu tô nesse processo de convencimento, assim, mas, enfim, é isso. Obrigada, Madu. Obrigada, Lu. E antes da gente encerrar, a gente tem uma dica preta e cervejeira para vocês. Confere. Harmonização de cerveja com comida. Assim como o vinho, certos estilos de cerveja podem ser harmonizados com diferentes pratos. Por exemplo, cervejas mais leves, como pilseners e lagers, geralmente vão bem com frutos do mar e pratos com frango. Enquanto a ale, que é mais encorpada, e stouts podem ser combinadas com carnes vermelhas, por exemplo. Essa é mais uma dica preta cervejeira.